Tá tudo bem aí? Estão ouvindo bem? Ai! Descobrimos! Eu acho que era porque tava privado. O Instagram da Rafa. Sara, minha filha, mãe te ama, obrigada. Foi a minha filha que lançou ali. Será que o Instagram da Rafa não é fechado? Não é por isso? Isso, Né? pode ser. Eu nem sabia, nem imaginava. Não, acho que foi isso mesmo. 10 pessoas. Eu não vou me prolongar muito, porque acho que o pessoal que já está aqui já está bem ansioso para ouvir, né, Rafa? Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu que agradeço. Sabes o quanto é importante para mim. Nós estamos juntas. Tu é importante pra mim, né? Mas, vamos ficar aqui. Somos importantes, né? Sou. O Rafa, Oi. eu vou já trazer o tema e vou te fazer umas perguntas aí. Tu fala um pouco, né, da tua experiência. Fica bem à vontade, tá? O que tu não quiseres abrir, não precisa abrir. É a tua vida, né? Só o fato de estar aqui contando a tua história já é maravilhoso, tá? Sim. Então, eu gostaria que tu falasse pro pessoal que tá aqui. Nós estamos com 10 pessoas. Como que você conheceu o meu trabalho? Explica pro pessoal. Eu conheci através da minha prima, da Cássia, que já tá contigo há um certo tempo. E ela vinha me falando já bem antes. Ano passado ela já tinha me falado, mas tinha passado batido. Quando tudo aconteceu, a primeira coisa que ela falou, eu chamei ela e falei assim, ó, aconteceu isso, isso, isso. Ela, tá, mas por quê? Né? Não sei. Chama a Bárbara. A Bárbara estava na Argentina, eu acho, viajando de férias. Chamei, apavorada. Bárbara, me salva. Não, tô no passeio, mas assim que eu chegar no hotel, eu te chamo. Foi por áudio ainda. E foi assim que eu conheci o trabalho. No desespero, no auge de eu não saber o que fazer. Então, me diz um pouquinho também, tu já falou que tu estava no desespero, né? Mas como era o teu estado emocional? Como tu estava? Porque tu já tinhas passado por alguns dias nessa situação, eu não pude te atender porque eu estava num passeio, eu nem imaginava a grandeza que era, né? O teu sofrimento, o que tu estava passando. Tu falou comigo de uma forma bem calma, assim, né? Eu falei, de repente veio por curiosidade, algo do tipo. Não imaginava o quanto estava te doendo. E pode falar. Para todos, acho que para mim também demorou para cair a ficha, sabe? Uhum. Demorou para cair a ficha, porque sabe quando tu não acredita naquilo que tá acontecendo? Eu não acreditava naquilo que estava acontecendo. Foi quando eu falei, quando eu falo ainda para as pessoas, todo mundo fica assim, não, eu também fiquei assim, não, eu fiquei em negação. Não, não tem como eu te falei, não, Bárbara, não tem como. Não tinha como. Era a minha maior certeza da vida. Era o meu relacionamento. Era a maior certeza. Quanto tempo de relacionamento tu tinhas com ele ao todo? Casados, a gente já tava há 3 anos e um relacionamento ao todo, muito mais de 10. E aí um dia tu chegou em casa e o que que tu viu? Ele, num dia antes, ele tinha me dito que ia embora, mas eu achei que nessa, um domingo, não, né, tá bravo, enfim. Fui trabalhar na segunda-feira, como eu faço normalmente. Quando eu cheguei daí no meu trabalho, uma amiga me ligou e falou assim, o que tá acontecendo? Eu disse, não sei. Eu disse, pois é. Ele tá saindo de casa. Vai pra casa. Eu, sabe quando tu não acredita? Eu não acreditei. Eu cheguei em casa e não tinha mais nada. Das coisas dele, claro. Ele levou tudo que era dele. Nem te esperou para conversar? Nada. Não. Roupas, livros, tênis, enfim. As coisas dele, foi tudo. Não, eu cheguei e não tinha nada. Era um buraco. Ele não deixou um buraco. Porque ele disse que não... Depois a gente se falou. Ele disse que não conseguiu deixar um buraco. Porque ele separou, daí ele espalhou minhas roupas, enfim. Pra não ficar um buraco no lugar das roupas dele. Então não chegou a ter um buraco no lugar dele, mas estava vazio. O cômoda, tudo, tudo, tudo. Estante com os livros. Como tu te sentiu, Rafa? Além do desespero.
Eu acho que não tem adjetivo, assim, pro momento, sabe? Naquele momento, eu acho que eu fui e voltei, sabe? Eu saí de mim, era um desespero misturado com terror, misturado com negação, mais desespero, porque sabe quando tu tem vontade de fazer tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo, de vontade de correr, de chorar, de gritar, de chamar, de buscar, sabe? Era um desespero. Um desespero. Eu não via fim nesse desespero. Eu não via fim. E eu alimentava mais ainda. E eu alimentava mais ainda com a esperança, sabe? Eu acho que isso foi o pior. Eu já tô pulando para outras perguntas tuas. Não tem problema. É live, ao vivo e a nossa primeira. Então, eu também estou aqui te ouvindo. Eu tô entrando num. Eu tô voltando no dia que eu Sim. te atendi. Porque assim, pessoal, ó, eu jogo baralho cigano, né? Todo mundo aqui já sabe, já ficou bem explícito para todo mundo. Eu não falo sobre religião, eu falo sobre a minha conexão com a minha cigana, com o divino também. Muitas eu coloco, parto para uma outra e eu nem lembro. A grande maioria que vem me dar feedback fala assim, Bárbara, tu não vai acreditar. Aconteceu isso, isso, isso. Eu falei isso, falou, e aconteceu, tá? E com a Rafa, agora tu falando, Rafa, eu voltei naquele dia. Eu, como mulher, eu me senti perdida. Porque a dor da outra, a gente não tem régua para mensurar dor. Dor nem mensurável. Para mim pode doer mais, para ti pode doer menos. Mas eu me senti perdida junto contigo. Eu pensei assim, bom, é agora que eu vou entrar em ação e eu vou acolher e ajudar essa mulher. Eu não vou fazer do meu baralho um comércio, tá, gente? Porque assim, ó, baralho dá direcionamento, acalanta coração, dá aconchego. Todas as pessoas que jogam comigo sabem que eu tenho essa conexão. Eu fico muito perto de vocês. Eu posso estar online, mas eu estou muito perto. Eu sinto o que vocês sentem, tá? Eu sinto o desespero, eu sinto a dor. Muitas vezes eu atendo com nó na garganta. Aquela mulher que está na minha frente quer chorar e não consegue. Eu sinto o que ela sente. É muito forte. Então eu me conecto com vocês, eu me conecto com a história de vocês. E eu tenho respeito por cada história. Eu tenho muito cuidado, né, Rafa? De quem joga carta, já jogou carta comigo, sabe? Quando eu vou expor o que eu estou vendo ali, o que eu estou sentindo, eu tenho muito cuidado, muito zelo como eu vou transmitir. É com E muito quando, respeito que eu transmito, e né? quando é Tanto que agora. preciso, e quando é preciso também, tu dá o choque de realidade, né? É, Porque eu teve momentos em que eu tinha uma recaída tão grande no meu processo que eu precisava daquele saculejo, assim, tipo, Rafaela, acorda, sabe? E eu nunca me esqueço de um sábado em que eu entrei em desespero. Isso já fazia o quê? 2 meses, 1 mês e pouco, 2 meses. E eu entrei em desespero. E sempre eu, nós duas, a gente criou uma conexão uma com a outra, em que quando eu não tava bem, simplesmente eu recebia um oi, tudo bem? Isso, pra mim, assim, eu via o quanto tu se importava com meus sentimentos. Tanto que a gente não jogava sempre. A gente não. conversava muito. A gente conversava muito. E quando tu achava que era necessário, Rafa, o que que tu acha? Vamos? Tá te sentindo bem pra isso? Tô, vamos. Então, eu chego a me tremer só de lembrar, assim, daquele final de semana, daquele sábado, no que tu me falou. No que tu me disse, assim, foi... Tu me mandou um áudio de 3 minutos. Não pode Me dizendo assim, ó... Lembra? ler. Tu falou assim, ó... Deu? Para. Chega. Tu falou coisas que nem eu sabia que eu tava sentindo. Que depois que eu fui pensar... Poxa, mas eu já... Ai, desculpa o barulho, que eu tô no ateliê da minha Tranquilo. cunhada, que é bem perto da rua. Eu nem sabia que eu tava sentindo algumas coisas, assim. Como comparação, muitas coisas, muitas coisas. Eu nem imaginava. E tu falou pra mim, e eu, poxa, mas eu tava, realmente. Mas eu nem tinha me tocado nisso que eu tava. E eu tava num looping de voltar e melhorar e ficar mal e não ficar. E muitas vezes o teu áudio me dava aquela firmada no chão, sabe? E a fé,
sabe? De que tudo, a única coisa que era certa é que ia passar. E passou. Passou rápido, graças a Deus. Porque eu não consigo me lembrar o desespero que eu tava. Mas eu lembro que doía muito. Doía muito, muito, assim. Muito de eu entrar no banho, eu querer ficar o dia inteiro no banho só pra chorar. Ô, Rafa, Então, quando tu me procurou que eu joguei o baralho pra ti, fala um pouquinho pro pessoal que tá ouvindo. O que que o baralho te trouxe? Ele te trouxe realidade? Ele te trouxe novidades? Ele te trouxe avisos? Como tu recebeu a leitura das cartas? E como ela foi importante para ti? No que ela te ajudou naquele momento? o primeiro tava bem confuso. Até tu mesmo falou, tá muito. Eu tava muito confusa, ele tava muito confuso. Tu falava assim, meu Deus, eu não consigo ver nada além de escuridão. Eu lembro que tu falava isso. Uhum. Mas também me trouxe a realidade de que realmente tinha outra pessoa. E eu não queria acreditar nisso. Porém, existia. Mas me trouxe também muita coisa por não ter sido uma traição, mas sim existia outra pessoa. Me trouxe que eu posso ser sim. Que naquele momento que eu tava, eu podia desandar a maionese, porque eu tava instável, eu não conseguia me reerguer, eu tava numa parada, eu tava estagnada naquilo. E eu ia ficar se eu não quisesse melhorar. E tu falou pra mim, eu vejo tu parada no tempo. Tu tá parada, e realmente eu tava parada no tempo. Eu tava. Tu falou, tu tá uma âncora. Tá uma âncora no lugar. E eu te falei, eu não quero ficar assim. Então tu falou, então te mexe. Te mexe. E me trouxe essa vontade de não querer ficar naquilo. Sabe? Não querer ficar naquela situação, não querer ficar com aquele sentimento de querer sair dali. Era o que eu mais queria, eu queria sair dali. Eu queria sair daquele momento, eu queria sair daquela dor. Eu lembro que eu pedia muito. Tu me passou muitos salmos, muitos banhos. E eu levava com muita fé aqueles salmos. Eu lia com muita fé, com muita vontade. E deu certo. E é importante falar que não foi milagre, Não. né? Foi um processo. Eu sempre te falei, Rafa, vive o teu luto. Respeita o processo. Vive o teu luto, respeita o processo. Se quiser chorar, chora. Bota o teu joelho no chão, chora, faz leitura de salmos. Tu lembra que o primeiro banho que eu te passei foi um banho de açúcar, Rafa? Sim. Açúcar. Um banho de Eu tomei, açúcar. acho que por 1 ou 2 semanas, direto, todos os dias, banho de açúcar. E muita leitura de salmo. Muita. Eu acho que eu li uns 3, 4 salmos por dia. E não era por obrigação. Se tornou minha rotina. Eu criei uma rotina pra mim, pra isso. Antes de acordar, quando acordar e antes de dormir. Sempre. Porque eu queria muito sair daquilo. A minha vontade de sair daquele estado que eu tava era tão grande que eu esquecia cansaço, eu esquecia tudo. Muita coisa melhorou, até mesmo o meu cansaço, sabe? Eu sempre acordava muito cansada, muito triste, muito tudo. Depois disso, eu acordava bem disposta, querendo viver. E eu lembro que um dia eu falei pra ti assim, Bárbara, eu tô tão feliz comigo que eu vou me levar pra tomar um café da manhã. Tu lembra? Lembro. E tu falou assim, Há quanto faz tempo... isso. Eu queria te falar, há quanto tempo tu não sentia vontade de te levar para um café da manhã, de comprar uma roupa nova, de sair para correr? Que isso virou hábito, né? Tu começou a te exercitar, tu começou a correr, te alimentar melhor. Tudo isso depois de um rompimento, de algo tão doloroso. Sim. Eu tornei isso a minha força para mudar muita coisa. Meus hábitos, minhas vontades, meus desejos, porque antes eu não tinha. Eu não pensava em mim, né? Antes não era eu. Antes eu era a referência de alguém, sabe?
Mas foi incrível, hein? Como eu falo pra muita gente, tanto que quando o meu irmão brinca, a minha cunhada brinca, minha mãe brinca, fala assim, tu vai casar com a Bárbara? Eu disse, vou. Se eu pudesse, eu casaria. Porque eu só falava na Bárbara. Porque a Bárbara. Eu criei um vínculo contigo, tu se tornou a minha segurança. Hoje eu já consigo andar sozinha, porque antes eu só conseguia andar com a tua palavra. Daí tu falou pra mim, Rafa, tu precisa para tuas pernas, eu não posso te dizer o que tu vai fazer, o que tu tem que fazer. Tu tem que fazer, eu não posso interferir no que tu vai fazer. E eu comecei a... Hoje, eu... Falar contigo, pra mim, é aquela calmaria. Hoje a gente não se fala mais tanto, porque antes a gente se falava diariamente, todos os dias, toda hora, o dia inteiro. Hoje é aquela coisa, oi Rafa, tudo bem? Como é que tu tá? Tá bem? Tô ótima, ai que bom, né? Mas, e eu fico pasma com o processo, como foi rápido. Era nesse ponto que eu quero chegar. Porque desde quando tu te separou, quando tu me conheceu, quando tu começou a aplicar tudo que eu te passava, um salmo, um banho, chorar. Tem lugares, né, que não pode chorar, não pode chorar no banheiro, Exatamente. não pode chorar na cama. Lembra? Te Sim. dava todas as orientações, a cor de roupa que tu tinha que usar, a música que tu precisava ouvir. Sim. Era um momento que tu estava cega, perdida. Eu vim, te dei uma pontinha de luz, mas tu com a tua própria luz te iluminou, Rafa. Eu fui só uma pontinha, eu só te mostrei a direção. E eu tinha certeza que tu ia conseguir vencer esse processo, porque tu sempre me passou muita garra, muita vontade, né? Então, assim, de quando tu me conheceu para hoje, como tu tá? Eu sou outra Rafaela. Eu sou uma outra pessoa, espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Eu sou uma pessoa que hoje eu dou muito valor para os detalhes, sabe? É o detalhe hoje. Eu me sinto viva. Eu me sinto com vontade. Sabe quando hoje eu mesma, a minha companhia, para mim é ótima. Eu não conseguia ficar sozinha em casa, Bárbara. Eu não conseguia ficar. Eu não conseguia olhar um filme sozinha. Pra mim, acho que isso era a pior coisa que tinha, era ver um filme. Hoje, a minha companhia, pra mim, eu amo ficar na minha casa. Eu amo ver um filme sozinha. Eu amo a minha companhia. Então, hoje é uma Rafaela que tem... Eu sempre tive fé, mas hoje eu tenho a certeza da fé, sabe? A certeza que dá certo. É só tu querer. Porque, e o processo, eu nunca vou me esquecer, respeita o processo. Tu pode fazer ele mais tranquilo ou fazer ele ser pesado. Mas tu conseguiu me ajudar para que fosse tranquilo esse processo, que fosse o melhor, eu passasse por tudo, mas fosse o mais sereno possível, sabe? Menos doloroso. E uma coisa que eu lembro bem, que eu falei para ti assim, Rafa, tu não é a mãe dele. Não. Tu não foi a mãe dele. Tu era a esposa dele, mulher dele. Porque eu lembro que tu falava assim, mas por que que ele foi embora? Eu lavava, passava, cozinhava. Café na cama, agrados. Eu nunca voltei para casa sem pensar nele, de ir no mercado, comprar uma coisa que ele gostava. Por quê? Por que que ele foi embora? E eu falava, Rafa, tu tratou ele como, de uma certa forma, como mãe dele. O homem gosta de ser cuidado, é claro, mas a gente precisa separar, né? Existe Mulher, uma linha tênue nisso, né? exatamente. E hoje eu Exatamente. entendo. Hoje eu entendo isso, Entendo. porque eu me deixei muito de lado. Não me Bárbara, assim, ó, eu não me arrependo. Não é Claro, arrependimento, porque eu fiz de coração. sim. Eu fiz o melhor que eu pude. E eu sei que eu deixei as melhores coisas. Hoje, a gente, não digo que a gente se fala, mas a gente já se falou. Existe muito respeito entre nós dois. Mas eu não me arrependo do que eu fiz. Mas hoje eu já tenho uma outra visão.
Hoje, para um próximo relacionamento, existe cuidado, claro, mas existe também o equilíbrio entre o cuidado e entre ser mãe. Porque eu tenho muito isso, eu tenho essa linha maternal muito aflorada em mim. Eu gosto de cuidar, eu gosto de cuidar. Eu me sinto bem cuidando, agradando, sabe? Isso, eu sou assim, a minha mãe é assim, mas eu cheguei num ponto em que eu me cobrava demais por isso. Eu não aceitava errar, não fazer, esquecer, sabe? Eu me cobrava muito por isso. Então, se tornou mais uma obrigação, sabe? Eu me cobrando. Então, eu nunca dava conta, porque tu nunca vai dar conta de tudo. O meu dia eu já trabalhava, já estudava e ainda fazia isso. E eu me cobrava, eu tinha que fazer. Não... Há quanto tempo tu tá separada? Vai fazer 5 meses já. Quase 12 anos de relacionamento. Tu é super jovem, ele também super jovem, mas vocês já moravam numa casa, tinha uma casa posta, vocês se viam, trabalhavam, Dormia voltavam para casa, tinha uma, todos os dias. dormiam juntos todos os dias. Era um casamento, né? Era. 12 anos casado, faz só 5 anos que tá separada. Dá para 5 dizer meses. 5 meses, perdão, é 5 meses. Dá para falar que em 5 meses tu conseguiu se reconectar contigo, ter uma visão diferente e mais, voltar a ter fé em Deus, porque eu lembro que tu falava para mim, Bárbara, eu nunca parei tanto para olhar para Deus como eu tô parando agora, porque ele me ouviu todas as vezes que eu chamei. Tu lembra Sim, disso? lembro. 5 meses só. É muito pouco tempo para quem viveu uma relação de 12 anos e ter terminado da forma que terminou, porque foi uma forma que a forma que terminou te deixou com, né? Te Sim. deixou assustado, te deixou sem entender. 5 meses. Como é que tu tá agora, Rafa? Eu nunca me esqueço o dia que eu te falei assim. Eu te falei tanta coisa, né? Mas eu te falei assim, Bárbara, hoje eu pedi pra Deus. Eu sempre tive as minhas. Eu nunca duvidei. Aí que tá. Eu nunca duvidei. Eu sempre confiei muito em tudo que tu me falava. Muito. Até isso que eu queria falar. Eu nunca duvidei de nada que tu me falou. Mas eu não queria acreditar naquilo. E um dia eu peguei e me ajoelhei e pedi pra Deus. Deus, me faz ver se realmente é isso. Me faz ver. Bárbara, acho que tu lembra disso. Não deu meia hora. O meu celular vibrou. Que eu nunca imaginava. E eu te falei assim, Bárbara, aconteceu isso, isso. Sim, tu criou já uma conexão. E tu tá tendo as respostas por ti mesmo. E realmente, assim, ó. Qual foi a pergunta mesmo que eu já até me perdi? Como tu tá hoje? Porque foram 5 meses só de separação, É, né? eu nem acredito. Eu nem acredito, assim. Existe sim sentimento, existe, mas hoje eu entendo, hoje eu dei aquele passo para trás e consegui ver o todo. Porque antes eu não queria ver, não queria acreditar, eu queria somente achar, não, é uma fase, vai passar. Não, não vai passar. Foi uma escolha. E agora, quem não quer que passe sou eu. Até porque escolhas são escolhas. Toda escolha tem a sua consequência. E tu sempre me falou assim, Rafa, respeita as escolhas. Porque se fosse tu ia querer que respeitasse as tuas escolhas. Então, assim, ó, Bárbara, foi uma escolha que eu tive que aceitar, que eu tive que engolir. Mas hoje eu entendo, eu vejo todo. E sabe que quando tu não enfeita mais a história, eu não enfeito mais. Hoje eu vejo a história. Antes eu enfeitava. Não, mas é porque isso. Não, não tem porquê. E se culpava também, né? Muito, Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, se eu tivesse vestido com uma cor de roupa diferente, se eu tivesse se eu fosse loira, né? Se eu tivesse muito. mudado, então buscava desculpas. E não Eu me tem desculpas, culpava. tem escolhas. Né? Eu me culpava. Será que eu fiz? Não, eu não fiz nada. Eu dei o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Eu fui o meu melhor. Eu dei tudo aquilo que eu tinha de amor, de carinho, de
eu me doei da melhor forma possível. De repente não foi o melhor para ele, mas eu sei que foi. Mas foi uma escolha dele. Foi o momento dele, ele precisava disso. E eu desejo, assim, ó, que seja sempre muito feliz, porque eu nunca vou desejar o mal. Porque, assim, ó, se eu desejo o bem volta para mim, sabe? Exatamente. Então, assim, mas hoje eu não enfeito mais história nenhuma. Eu não pinto mais uma pessoa perfeita, uma pessoa... Não. Não pinto porque o que tu sabe tudo o que aconteceu comigo e eu não merecia um terço do que aconteceu. Então hoje eu tenho toda a real situação, a visão de tudo. E hoje eu não tenho mais aquele ai, não, mas né? Ai, coitado, não. Não, porque toda escolha pensada, né, Bárbara? Foi muito bem pensado. É. Tu como Principalmente, ninguém, e tu como principalmente ninguém nessa sabe disso. situação, principalmente na escolha dele. Ele não escolheu do dia para a noite ir embora. Ele já tinha feito essa escolha, estava tendo um amadurecimento da escolha e a coragem para tomar a decisão que ele tomou. Que para ele também não foi fácil. Acredito que foi difícil. A gente não está aqui para julgar a outra parte. A gente está aqui para contar a tua história e mostrar como tu te reconectou contigo, que benefícios trouxe a espiritualidade, porque diferente de muita gente, muitas pessoas acham que o baralho cigano traz desgraça, que é coisa do coisa ruim lá, que não vou ficar falando o nome, que não é coisa de Deus, que tem medo, né? Tem medo. Mas Deixa eu falar então a minha experiência, assim, ó. É situações que tu passa no momento, né? Porém, nosso último jogo, que foi há pouquíssimo tempo, que eu já tava há muito tempo sem jogar, as coisas não estão indo tão rápido como sempre foram. Porque eu lembro que eu jogava contigo num dia. Uhum. A minha última experiência foi assim, ó. Tu falou, Rafa, cuidado com isso, com isso, com isso, pode acontecer tal coisa, nananã. Isso foi num domingo, às 4 da tarde. Domingo, às 10 da noite, aconteceu. No outro dia, eu, Bárbara, daí tu me deu aquele puxão de orelha bacana, né, que eu mereci. Começou todo um processo novamente, porém, daí na quarta-feira aconteceu aquela outra coisa, e assim foi. Era assim, ó, no piscar de olhos. Nunca. Tudo aconteceu do jeito e da forma que tinha que acontecer e no tempo que tinha que acontecer. Hoje o processo é outro, né? Uma nova Rafaela, com muitos sonhos, né? Voltou a estudar, voltou a malhar, voltou a se cuidar. Tu tá planejando o teu amanhã. Entende? Então, é uma outra resposta para o que tu vai vir a viver. Ela precisava te mostrar quem ele estava sendo no momento, com quem ele estava no momento, quem estava apoiando você no momento, quem estava apoiando ele no momento, o que ele estava fazendo, o que ele ia fazer no outro dia, né? Porque o baralho sempre te deu cenários. Sempre. Peças que se conectavam e se fechavam de uma forma extraordinária. Eu lembro que tu montava e falava assim, Rafa, pode ser isso, isso, isso? Pode. Então é isso, também montando esse cenário aqui, tu já começava. Uhum. E eu lembro que um cenário que ia de 2 linhas, tu montava uma enorme. Tu, não, peraí, deixa eu ver isso daqui. Uhum. Não, Rafa, eu nunca me esqueço, aquela palavrinha chave pra mim, a chave confirma. Uhum. Era o meu gelo. Rafa, a chave confirma. É porque como eu tenho que ter muito zelo, muito tato, muito respeito por tudo que eu tô vendo, quando eu vejo muito de cara, eu penso assim, calma, Bárbara, vamos fazer de uma forma diferente, porque como que eu vou falar o que eu tô vendo aqui sem magoar, sem ferir, sem assustar, porque essa não é a minha ideia, né? Então, eu sempre tive muita cautela em te passar, mas eu nunca deixei de te passar a verdade. Porque quando eu vou jogar carta, eu pergunto, posso falar sobre tudo ou algo você não quer saber? E tu sempre me falava, pode ser muito aberta e verdadeira. Então, eu com muito cuidado, com muito respeito, te transmitia o que eu estava vendo ali. Às vezes, tu te levava um susto, não pode, é o que está aqui. Não dava muito tempo acontecer. Tu dizia, Bárbara, aquela situação que tu falou para mim foi exatamente o que aconteceu. Sim. Então, ela
Sim. Ela te mostrou no tempo certo, da forma certa, tudo o que ela já tinha te avisado. Mas E aí você fala, o tanto que eu confiava, não, que eu confio em ti, eu sempre, após o jogo, eu sempre rezava e pedia para que fosse, o que fosse acontecer, que fosse da melhor forma, que eu pudesse ser forte o suficiente para aguentar e que passasse logo, sabe? Eu sempre pedi isso, sempre pedi que aconteça, que seja rápido, que seja passageiro e que eu fique bem, que eu seja sempre, sempre a minha palavra, eu seja sempre forte, corajosa, que nenhum mal possa me atingir, nem me derrubar. Sempre. Mas eu sempre aceitei e respeitei e me mantive sempre forte. E não eu vi uma... pulou, né? Não pulou Não, o não. processo. Salmo 91 traz muito isso, né? Essa parte da coragem, né? Salmo 91 é esplêndido, é maravilhoso. O que que tu tem para Para falar todo para as mundo. mulheres? É, Para todo mundo eu 91. passava. Para todo mundo eu passava. Não, olha só, lê esse salmo, assim, acontece. Para todo mundo, sim, Bárbara. Bom, tu sabe disso, né? Todo mundo que eu conheço que precisa de ajuda, a primeira pessoa vai chamar a Bárbara. Chama ela, vai dar certo. E hoje mesmo eu tava falando com a Carol, que foi uma menina que jogou contigo há uma semana atrás, uma amiga minha. E ela falou assim, Rafa, agora eu entendo o que tu falava da Bárbara. Eu tô arrepiada. E daí eu ouvia teus áudios, né? Dela, eu ouvi aqui, não sei o que, daí eu ouvia. E ela me olhava assim, tu tá arrepiada, assim, eu ouço a Bárbara embaralhar, bater o baralho, eu me arrepio todinho. Ah, eu fico tão feliz. Se Me soubesse. arrepio. Bárbara, tu não tem noção. Eu me arrepio, ouço tu bater o baralho, assim, antes era de desespero. Eu tinha desespero. Hoje é uma tranquilidade, sabe? É uma tranquilidade, principalmente depois do último jogo que a gente fez, que foi incrível. Foi incrível, 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 incrível. E mesmo se eu falar assim, a Bárbara, não quero saber nada, nada, primeira linha. Tu, não pode ser, Rafa. Desculpa, vou ter que te falar. Ô, Rafa, o que que tu deixa de recado para as mulheres que estão aqui? A gente vai encerrar, tu também tem compromisso, né? 10 para as 10 já. O que que tu deixa hoje? Qual a tua mensagem tu deixa para as mulheres que estão aqui? Que tudo passa. Tudo passa. Cada um tem o seu processo. Uns é mais rápido, outros são mais lentos. Mas é tu respeitar. Respeita o processo, confia no processo, confia na tua fé, tenha muita fé. Lê um salmo, reza, pede, enfim, para quem for, para quem, independente de religião, busca a tua fé em quem tu pede a tua ajuda, sabe? E confia que passa. Tenha fé, toma banho, Bárbara, é uma coisa que pensa, ai, banho, um banho de erva é magnífico, é libertador, é a calmaria. O banho de boldo da sexta-feira é sagrado, é uma coisa que Importantíssimo. me ajuda muito, me ajuda muito. Eu me tornei uma pessoa mais calma, mas tudo, mas enfim, é aquela coisa assim, ó, tenha fé que passa, passa. Tudo passa. A única certeza que a gente tem é isso. E, e confie na Bárbara que tudo dá certo. Tudo dá certo. Ai, amada, muito obrigada. Te Eu desejo que todo o agradeço. sucesso do mundo, toda a glória. Tenho certeza que, bom, a gente já jogou, né? A gente sabe coisas lindas que estão por vir aí para ti, tu é merecedora. E sabe que pode contar comigo sempre que quiser, né? Eu sei. É só Não é à toa que eu chamar, te chamo. Oi, só chamar que eu vou estar aqui, tá? eu Te quero sei. muito bem. E Eu muito obrigada também. por confiar em mim. Eu que E agradeço. continua com a tua fé, continua com os teus banhos, com a tua leitura de salmos. Porque eu sempre falo, não é um banho e um salmo que vai te curar. O que vai A te constância. curar é a tua fé e respeitar o processo. Se eu É. falo, toma banho de açúcar na terça, toma banho de boldo na sexta, não custa nada, faz. É o literal, paga pra ver, né? Sim. Não É só custa fazer. nada. É, Mas é fazer e acreditar que aquilo que vai dar certo. Vai dar é. certo. Porque não adianta nada tu fazer e não ter Ah, com fé. certeza, tem Ah, que ter fé. não vou fazer só porque ela mandou. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Pede, confia, dá certo. Dá muito certo. Dá muito certo. As Dá. roupas também vão dar certo. Tirar o preto. Hoje eu boto meu preto porque hoje eu tô muito tranquila, minha vibração
tá muito alta. Mas naquela época eu só usava a cor clara, do umbigo tapado. Mas hoje, assim, ó, é extraordinário, assim. Todo mundo que me vê, tem gente que até mesmo fala, é a mesma pessoa. Teve um cliente que esses dias foi ele que tava um tempo sem mim, falou pra mim assim, tu é a mesma? Eu disse, sim. Ele, ai, tu tá diferente, desculpa, mas tu tá mais bonita. Eu disse, obrigada. Olha só. Coisa boa. Obrigada, viu, Rafa? Eu que te Um beijo no agradeço. teu coração. A Gabi, Se precisar, pode me chamar. Ó, a Gabi tá falando aqui, a Rafa que me indicou, me ajudou muito no meu momento, a Gabi. a Gabi é maravilhosa. Beijo, Gabi. Ela tava hoje lá comigo. Ela tava contigo? Beijo, Gabi. Vamos ficando por aqui. Eu quero saber se alguém quer fazer uma pergunta. Ô, Rafa, se tiver que ir, fica bem à vontade, Tá. tá? Não, tranquilo. É? Ah, então tá. Quem aí quer fazer uma pergunta? Tô com um baralho aqui. Vamos lá. Alguém se habilita? Juanita, tudo é aprendizado. É mesmo, tudo fortalece. Beijo, Juanita. Obrigada por estar aqui. Se alguém... Thaís, Liz, Isabelita, Camila, Fabi, Duda, Pamela. Alguém quer fazer uma pergunta, meninas? Vou esperar mais uns minutinhos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou responder. Vem muito Cadê a Cássia e conteúdo a aí. Samanta? Eu vou perguntar. Quem? A Cássia e a Samanta que estão aqui. A Cássia tá. Aham, a Samanta tá. Acho que tá todo mundo com vergonha hoje. Todo mundo, aham. Depois o meu WhatsApp bomba. O meu trouxe avisos, Abelita. Depois o meu WhatsApp bomba. Então a gente vai ficar por aqui, já são quase 10 horas. Rafa, muito obrigada. Obrigada a todos que estavam aqui comigo de coração. Beijo. Eu quero trazer toda semana uma convidada diferente para contar dar o seu depoimento, né? E falar como foi ter me conhecido, o processo, que eu acho que é importante, até mesmo para vocês entenderem como é o meu trabalho. Mas tem muita novidade por aí, tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e com a cigana Carmencita. Beijo, beijo. Tchau.